Olá, meus alunos. Nós vamos ver aqui uma explicação aqui para esse bloco que a gente está vendo, que a gente vai ver hoje, né? Aqui nós temos o conteúdo da terceira etapa, referente a ponto, reta e plano, tá? O ponto não possui forma nem dimensão. Isso significa que o ponto é um objeto adimensional. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica. Os pontos são os objetos que melhor representam as localizações, porque oferecem precisão. Nos mapas, você vai observar que, na hora de mostrar uma determinada localização, o ponto ele é a melhor solução para fazer esse tipo de localização, tá? Já as retas aqui, olha, as retas são conjunto de pontos que não fazem curvas. Elas são infinitas para as duas direções. Como esses pontos não estão no mesmo lugar, é possível medir a distância entre eles. Entretanto, como os pontos continuam não tendo dimensão ou forma, não é possível medir sua largura. Sendo assim, dizemos que a reta possui apenas uma dimensão ou que é unidimensional, tá? Aqui temos exemplo de retas aqui, olha. Retas concorrentes, temos a reta x e y aqui. Elas formam aqui um determinado ângulo alfa. Elas se cruzam numa determinada posição aqui, ó, significa que elas são concorrentes entre si, tá? Aqui nesse outro exemplo, elas também são concorrentes, mas além de concorrentes, são perpendiculares, porque formam aqui um ângulo de 90 graus. Nós temos aqui retas paralelas coincidentes. Por que coincidente? Porque dá uma ideia aqui, olha, que nós temos duas retas. Elas estão com o mesmo posicionamento, tá? Você vê apenas umas, mas existe aqui a reta x e a reta y na mesma posição aqui. E aqui nós temos as retas paralelas distintas. Elas estão uma ao lado da outra aqui, tá? A reta x e y aqui são paralelas, tá? Nós vimos o ponto, vimos as retas, agora vamos ver o plano, tá? Planos são figuras geométricas bidimensional, formada pela reunião de infinitas retas perpendiculares a uma reta dada, disposta lado a lado. Essa figura é considerada na geometria como um conceito primitivo. Isso acontece porque, na realidade, não existe definição para ponto, reta e plano. Nós temos aqui, olha, um exemplo de um plano aqui. Ele é bidimensional. Você vê que ele tem uma dimensão para cá, para cá, né? Então, ele é formado por infinitos pontos e infinitas retas, tá? Forma aqui um plano. A nossa atividade aqui da terceira etapa, ela vem falando muito sobre essas questões bem básicas aí, geométricas aqui. Olha a primeira questão aqui. Nós temos a terceira etapa, a primeira atividade do oitavo bloco. Marque a alternativa que dá a ideia de ponto. Aí aqui tem as várias opções, né? A, B, C e D. Cabeça de um alfinete, piso da sala de aula, o encontro de duas paredes, uma corda de violão bem esticada. Aí está perguntando qual é o exemplo que dá uma ideia de ponto, né? Essa é a primeira questão. Temos aqui, ó. Observe a imagem abaixo. Os balões representados pelas letras A e B, tá aqui o A e B, os dois balãozinhos aqui, são considerados, aí vocês vão dizer se eles são considerados retas, planos, né? Setas, pontos. A gente viu isso lá naquela explicação que eu estava dando, né? Os balões eles poderão ser representados por retas, setas, pontos e planos, ou planos.
você vai marcar uma dessas alternativas aqui. Observe a imagem de um campo de futebol. Aí aqui vem várias perguntinhas aqui, olha, sobre esse campo de futebol. As linhas de fundo e as linhas laterais são perpendiculares, concorrentes, paralelas. Concorrentes e paralelas, você vai marcar o que você acha, tá? Essas atividades aqui são bem básicas. Se você tiver alguma dúvida, você vai só me pergunta lá que a gente vai ver o que a gente pode fazer para tirar mais as suas dúvidas ainda. Ó. Observe essa imagem aqui. Ó. Os fios de alta tensão se parecem com planos, retas, pontos ou ângulos. Né? Você vai marcar o que você acha aí dessa alternativa que você acha correta. Observe as retas abaixo, a segunda questão aqui. Essa segunda está até meio fora aqui de ordem, mas olha só, mostra duas retas aqui, a reta R e a reta S. As retas acima são classificadas como congruente, concorrente, coincidente. Você vai marcar o que você acha aí, tá? No quadro, essa aqui, olha, terceira. No quadro que o fruto está localizado no ponto A2, é uva, banana, laranja, pera. Olha só. Eu vou marcar o ponto C5 para vocês. Ó. Aqui eu tenho a letra C, aqui eu tenho o número 5. Então o número C5 é o que vai vir para cá. Ó. C5, tá? Aí por aí você tem uma ideia. Ah, tá, não estava aparecendo, né? Olha aqui o C, vem para cá e o 5 aqui, ó. Dá para você ter uma ideia aí, tá? Vamos aqui, ó, onde é que vai estar o C5? Tá vendo aqui assim? Aí você vai ter uma ideia de onde vai estar o ponto A2. E vai ver o que fruta é que tem lá no ponto A2 e vai marcar aqui. Tá bom? Aqui tem mais uma questãozinha aqui, ó. Mara recebeu um ingresso de presente que dizia o seguinte: sua cadeira está localizada exatamente no centro da plateia. Qual é a cadeira de Mara? Você vai olhar aqui, entendeu? Essa tabelazinha aqui, né? Como se fosse aqui é o palco, aqui são as cadeiras. Ela está no centro, então você vai marcar qual a cadeira que é, a 12, cadeira 13, cadeira 22, a cadeira 23, tá? Você vai marcar qual é a que você acha. E aqui essas duas questões últimas aqui da atividade são parecidas com aquela que a gente resolveu aqui, ó. Tá? Que achamos o ponto C5 aí. Você fazendo uma, você faz todas as outras aí, tá? Tenham um bom dia aí, tentem fazer essas atividades, qualquer coisa é só entrar em contato comigo aí que a gente vê o que a gente pode fazer, tá bom? Tchau!